paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 13, por favor. O tema que nós vamos abordar é o bem mais precioso. Qual será o bem mais precioso da nossa vida? Às vezes valorizamos tantas coisas, mas existe algo que é muito mais valoroso do que aquilo que às vezes nós estamos valorizando. Por estar nesse mundo, às vezes valorizamos coisas que os nossos olhos veem, coisas que estão externas, e isso muitas vezes não satisfaz a nossa alma, o nosso interior. Então, essa noite, nós vamos aprender qual é o bem mais precioso da nossa vida. Por isso, em Mateus 13, 44, todos abriram? A partir do 44, o Senhor Jesus vai falar de 3 parábolas. A parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Na verdade, antes, ele fala de mais 4 parábolas para a multidão, que é a do semeador, do trigo do joio, do grão de mostarda e do fermento. É interessante, às vezes, a gente observar as parábolas, porque a multidão seguiu o Senhor Jesus. E tinha que se cumprir o que havia sido dito por Isaías, lá no capítulo 9, que a luz viria para iluminar as trevas. Mas às vezes as trevas não conseguem enxergar essa luz. E Jesus falava por parábolas. Quem vai entender as parábolas do Senhor Jesus são os verdadeiros discípulos. Aqueles que são realmente alunos e consideram o Senhor Jesus como o mestre dos mestres. Nós estamos aqui para falar desse mestre dos mestres, que veio nos ensinar como deveríamos viver nesse mundo. E muitas vezes, quando a gente olha o Evangelho, parece que é coisa de louco. E, de fato, causa estranheza, porque muitas vezes a gente olha e vê que é perdendo que se ganha. É perdendo o quê? É perdendo o eu, é perdendo as nossas vontades, os nossos desejos. Porque quando nós viemos à igreja e continuamos a realizarmos as nossas vontades, nós somos meros religiosos. Não entendemos nada daquilo que é falado aqui, que é explicado aqui. E eu me lembro bem, algo que ficou muito no meu coração foi a questão da vara ser tirada. E que, na verdade, parece que no grego é levantada aquela vara, levantada e enxertada numa vara que dê frutos. Aquilo ali trouxe para mim algo para a minha vida, para a prática da minha vida, para quando ver alguém caído, alguém que já esteve na presença do Senhor, eu esticar minha mão e levantar e trazer para junto de mim, trazer para perto de mim. E está caminhando junto, e está dividindo junto aquilo que o Senhor Jesus me manda fazer, me direciona a fazer, porque é Ele que eu devo obediência, é Ele o meu mestre maior. Eu obedeço ao Senhor Jesus, e todos nós assim devemos fazer, obediência ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus muitas vezes fala que não devemos pagar mal com mal. E nós, às vezes, pagamos mal com mal. Às vezes nós queremos que o outro que não conhece a palavra do Senhor entenda as coisas que nós entendemos. Quando, na verdade, somos nós que temos que dar o primeiro passo. Somos nós que temos que perdoar. Somos nós que temos que entender o outro. Principalmente aquele que ainda não alcançou e não entendeu qual é o bem mais precioso dessa vida. Às vezes você olha para cá e você vê uma anciã de dias falando, e aí você diz, ela já acumulou muita sabedoria, porque ela já viveu muito. Mas ninguém vê que eu comecei há mais de 30 anos atrás no caminho do Senhor. E foi aos poucos, de uma maneira paulatina, que eu fui aprendendo as coisas do Senhor. E ainda não aprendi tudo. A cada dia,
Conversava hoje com o Guilherme quando ele entrou aqui. A gente aprende um pouco mais. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém. Então fala assim o texto, vamos para o texto. Fala assim o texto do Senhor, lá em Mateus 13, 44, 48. A gente vai falar aí de 3 parábolas. Fala assim, no 44. Como é o reino dos céus? Quando se fala em reino dos céus, ou reino de Deus, é a mesma coisa. E nós podemos viver aqui, agora, o reino dos céus. E ele também é para o futuro, para quando estivermos na eternidade. E se vocês vão ver isso agora comigo. Fala assim, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Logo aqui está falando desse tesouro, dessa maravilha de encontrar o tesouro, o reino de Deus. Mas que reino é esse? Que um homem vende tudo que tem para ficar somente com ele. Que reino é esse? Nós vamos aprender juntos isso depois. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca 2 pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando encontramos o reino de Deus, o mais importante na nossa vida passa a ser o reino de Deus. Aleluia. A família é importante, o trabalho é importante, mas o reino de Deus supera tudo isso, porque isso vai vir depois, em segundo plano. Amém? Amém. 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Isso o Senhor Jesus vai fazer e isso Ele faz ainda agora. Ele pega os bons peixes e os maus peixes Ele lança para fora. Mas o reino de Deus é tudo isso de bom. É aquilo quando a gente consegue entender que é a coisa mais importante da minha vida. Eu conheci uma mulher que quando encontrou o reino de Deus e deu essa importância para o reino de Deus, ela era dona de casa, ela trabalhava fora, ela cuidava de 3 filhos e ela botava a mão no arado e trabalhava no reino de Deus. Nunca voltou para trás, não conseguia mais. O reino de Deus era importante. Aí você vai dizer, mas Maria linda, ela deixava para trás então a casa, ela deixava para trás o marido, ela deixava para trás os filhos, ela deixava para trás o trabalho. Não, ela fazia tudo isso. Porque o Senhor era com ela e ainda fazia, botava o reino de Deus em primeira mão, para que ela lançasse a mão no arado e estivesse trabalhando, porque era aquilo que dava prazer a ela. Até hoje eu vejo essa mulher fazendo isso. Até hoje essa mulher sente prazer quando vai à igreja, quando vai falar do Senhor Jesus lá fora para alguém, quando vai fazer um culto com alguém que não pode mais ir à igreja. Até hoje eu vejo essa mulher fazendo isso. Ela jamais pôde tirar a mão do arado, nunca mais pôde, porque o reino dos céus foi algo mais importante da vida dela. Amém. Como eu falei na introdução, o Senhor fala de 4 parábolas, aí no capítulo 13. As 4 primeiras parábolas, que era parábola para a multidão, é o semeador que sai a semear e coloca sementes, às vezes em pedregais, que aí não tem profundidade, logo aquela semente morre, no meio do espinho, até que encontra terra boa, e nessa terra boa dá frutos a 100 por 1. Depois ele fala também do trigo e do joio, que isso tem dentro da igreja. O trigo e o joio são plantas parecidíssimas. O trigo é aquele que produz a 100 por 1 e o joio é aquele mero
religioso, que entra e sai, e lá fora é a mesma coisa, muitas vezes dentro da igreja também, não tem compromisso com as coisas de Deus, apenas é um espectador. A gente não pode esquecer, aqui é um púlpito, aqui não é um palco, aí não é uma plateia, aí são homens e mulheres que estão a fim de aprender mais do Senhor Jesus e colocar em prática na sua vida. Nós não estamos no teatro, nós não estamos aqui para passar o tempo, nós não estamos aqui para fingir uma coisa que não somos. A cada dia somos refinados. E refinados como? Pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que nos confronta e nos mostra quem somos nós. A cada dia, a cada culto, a cada evento que tem na igreja, assim nós aprendemos. Amém? E depois fala do grão de mostarda, que a fé é como um grão de mostarda, e fala do fermento também, que às vezes não bem colocado, ele pode crescer e se inchar e achar que é muita coisa um servo do Senhor, quando não é nada, porque sem Cristo nada somos. Aleluia. Verdade. A multidão depois saiu. As 3 últimas parábolas, que foi a que nós lemos, é exatamente para os discípulos, para aqueles que querem realmente aprender e estar na presença do Senhor, aqueles que valorizam o reino. E eu amei quando teve ali um louvor que falou sobre esse reino. E quem era o rei? Jesus Cristo. Um dia todos nós estaremos lá, eu creio que todos nós estaremos lá junto ao Senhor Jesus. A primeira o primeiro tópico que colocamos aí é a obediência. Para vivermos no reino, temos que sermos obedientes. Mas obedientes como? Em quê? A palavra de Deus fala em Mateus 6,33. Não precisem abrir. Busque em primeiro lugar onde? Na sua vida, na minha vida, na nossa vida, o reino de Deus e sua justiça. Porque a justiça no reino de Deus transcende a nossa justiça. Não é a justiça que muitas vezes praticamos e achamos que somos justos. E todas as coisas mesmo serão acrescentadas. Então temos que, em primeiro lugar, na nossa vida, procurarmos o reino de Deus, priorizarmos o reino de Deus. Que reino é esse? Um reino de paz, que transcende todo entendimento, mas um reino que exige renúncia do eu. Porque em Mateus 5, a palavra de Deus fala: bem-aventurado, felizes os pacificadores, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os misericordiosos, aqueles que têm misericórdia por aqueles que às vezes ainda não estão na presença do Senhor, por aquele caído, por aquele assassino, sim, por aquele estuprador, sim. Quando você olha, você diz: como o ser humano pode fazer algo assim? Quando seu coração dói, quando aquilo mexe com você, quando você consegue ficar sem sossego e você chora por aquela vida, porque é um semelhante a cada um de nós. Ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor, mas enfim, não segue o caminho do Senhor, mas precisa de misericórdia. Ah, mas ele não quer vir para o reino, mas ainda assim nós temos que sermos misericordiosos. Em segundo lugar, devemos valorizar, já falei sobre isso, o reino, como está lá no verso 44. Tudo mais vai perder importância na nossa vida. O que vai valer mesmo é o reino de Deus. A saúde é importante? Claro que é. O trabalho é importante? Claro que é. Mas mais do que isso, é o reino de Deus. Quem confia no Senhor, quem crê na vida eterna, quem crê no reino, não tem medo de nada. Ah, Mariolina, então você vai atravessar a rua de olho fechado? Não. Tem sinal para que eu possa obedecer. Então não vou tentar o meu Deus. Amém.
Até porque o Senhor Jesus, quando depois do batismo foi levado, ele mesmo foi, né, para o deserto, ele falou sobre isso, quando tentado pelo diabo foi. Não tentarás o Senhor seu Deus. Então não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Terceiro, a renúncia, que fala em Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. É necessário nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos deslizes. É preciso perdoar quem nos ofende. Precisamos fazer isso. Porque a palavra de Deus fala que temos que perdoar 70 vezes 7. Tantas quantas vezes houver necessidade. Temos que renunciar ao nosso erro. E muitas vezes, por orgulho, não queremos perdoar. Somos nós que damos o primeiro passo, que damos o segundo passo. Somos nós que devemos compreender mais do que sermos compreendidos. Porque nós conhecemos o Senhor Jesus. Nós conhecemos os ensinamentos do Senhor Jesus. Não basta conhecer sem viver esses ensinamentos. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Sobre arrependimento, é metanoia, é a mudança de mentalidade, da maneira de ser. A nossa mentalidade, quando nós entendemos o reino de Deus, tem que ser totalmente mudada. Ah, mas eu ainda tenho umas picuinhas. Ah, mas eu conheço uma irmã que ainda tem umas picuinhas. Então vamos tratar dessas picuinhas. Vamos colocar diante do Senhor. Porque a nossa força é o Senhor Jesus. Por nós mesmos, nós não conseguimos nada. Mas é o Senhor quando nós nos entregamos a Ele totalmente. Irmãos, nós nos iramos às vezes, mas devemos ser tardio em nos irarmos. Outro dia eu pensava sobre isso, sobre essa palavra na minha vida. E eu tentei me consertar. Porque é assim que o Senhor Jesus quer que venhamos viver. Procurando fazer o bem, dando bom testemunho. Não pagar mal por mal. No outro dia eu falava isso. Minha querida, você diz que é cristã. Mas você paga mal por mal. Como pode acontecer algo assim? Ah, mas ele é ruim, ele é isso, ele é aquilo. Mas como que você vai revidar com a mesma moeda? É você que conhece o Senhor Jesus, não é Ele. Então não podemos pagar mal com mal. O terceiro tópico, é preciso, porém, encontrar o reino. Mas aonde está esse reino? Aonde está? Que a gente procura e não acha. Maria Olinda, cadê o reino? O reino que o Senhor Jesus fala. Na parábola ele fala do tesouro, na parábola ele fala da pérola de maior valor, na parábola ele fala dos peixes bons. Aonde está esse tesouro? Maria Olinda, está dentro de cada um de nós. O reino está dentro de cada um de nós. Por isso tem que haver uma mudança de mentalidade. Tem que haver a metanoia. Amém? Amém. Vocês estão dispostos a mudar? Amém. Essa mudança, ela é paulatina. É cada dia. É devagar. Quantas vezes a gente tropeça? Quantas vezes a gente tem que ir para os pés do Senhor e dizer, não consegui. Eu cometi essa falha, Senhor, eu não consegui. Me perdoa, me ajuda, porque eu quero ultrapassar esse monte. Eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero realmente ser transformada pelo Senhor. Me ajuda. E o Senhor vai ajudar. Eu não tenho dúvida disso. Mas é preciso insistir, é preciso falar, é preciso abrir o coração, é preciso se colocar diante do Senhor a cada instante da nossa vida. Esse colonizador dessa terra, dentro do nosso coração, no nosso interior, é o Senhor Jesus. É Ele que é o colonizador da terra. Por isso que eu disse, temos que pedir a Ele incessantemente
E ele vai falando lá em Mateus 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que são totalmente dependentes do Senhor, aqueles que sabem que por eles mesmos, eles não podem fazer nada, mas eles são dependentes do Senhor. A mudança vem a partir do Senhor. É Ele que vai nos ensinando, é com Ele que vamos caminhando, é Ele que é o nosso melhor amigo, é Ele que é o colonizador, é Ele que é o nosso rei, é Ele que vai nos ajudando. Amém? Glória a Deus. Jesus disse em Mateus 3,2: é chegado o reino dos céus. É através dos seus ensinos que já podemos experimentar o reino. Quando ele fala isso, é chegado o reino dos céus, é ele que está chegando, é ele que vai ensinando, é ele que vai modificando os homens, porque até então os homens estavam dentro de uma lei que foi dada pelo Senhor, mas que não conseguiam cumprir as leis. Aí a gente vai ver os fariseus, os escribas, que botavam essas leis para cima do povo, mas eles mesmos não cumpriam. Eles eram meros religiosos. E quantas vezes foram repreendidos pelo Senhor Jesus? Cambada de víboras, coloca fardo pesado sobre o povo, coisas que vocês nem conseguem praticar. Quantas vezes foram repreendidos pelo Senhor Jesus e por isso não reconheceram o Senhor Jesus como Messias, como verdadeiro Messias. Porque, como foi dito até na escola dominical, eles queriam um Messias que viesse e colocasse eles sobre os povos. E naquela época era o Império Romano que estava dominando aquela região da Palestina, e eles queriam dominar, porque assim eles achavam que ia ser o Rei dos Reis, o Messias, viria para reinar ainda nessa terra. Mas Jesus jamais faria isso antes do homem realmente aprender que é Ele que nos conserta, é Ele que nos molda, é Ele que nos transforma no nosso interior. Amém? Amém, Antônio Carlos? Amém. Você está entendendo? Glória a Deus. E aí, voltando aqui, em 2 Coríntios, até Paulo fala das aflições que sente na vida. Mas ele fala que nessas aflições ele vai aprendendo, e mais junto do Senhor Jesus ele vai ficando. E ele fala: por isso, por amor, regozijam-me nas fraquezas, ou seja, alegro-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ele reconhece que a força dele vem do Senhor e não dele mesmo. O quarto tópico: a vontade do Pai prevalece no reino. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Como está lá em Mateus 7, 21. Você tem feito a vontade do Pai? Nós temos feito a vontade do Pai? Será que vir à igreja todo domingo, toda quinta-feira, de 15 em 15 dias na consagração, vir na escola bíblica, isso é fazer a vontade do Pai? Isso está dentro da vontade do Pai. Mas a vontade do Pai vai além disso. Vai a uma procura sozinha, sua, no seu quarto de guerra, lendo a palavra, orando, rasgando o teu coração diante do Senhor. Porque, na verdade, quando oramos, e oramos no meio de todos, não rasgamos nosso coração como deveríamos rasgar. Senhor, não sou nada sem Ti. Senhor, como eu preciso e necessito de Ti. Como nós necessitamos do Senhor assim que chegamos na igreja. Por nós mesmos, nós não conseguimos absolutamente nada. Será que aqui tem verdadeiros adoradores? Foram cantados aqui louvores de adoração. Será que tem verdadeiros adoradores
que adora o Pai em espírito e verdade, a todo momento da vida, nos momentos bons e nos momentos ruins? Será que aqui tem adoradores que rasgam o coração diante do Senhor e falam as suas verdades para o Senhor? Senhor, não é assim que eu queria. Eu queria dessa forma. Você tem coragem de falar assim do Senhor? Mas depois, no final, você diz, mas seja feita a tua vontade, e não a minha. Mas você tem colocado a tua vontade diante dele? Senhor, não estudei nada para a prova, mas queria me dar bem na prova. Mas, Senhor, eu sei que se estudar fica difícil, mas se o Senhor iluminar minha mente, me dê uma cola, até porque quem não cola não sai da escola, né? Parece que tem algo assim que a gente tira. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender que eu tenho que fiar a cara nos livros. Eu tenho que aprender que eu tenho que estudar. Eu tenho que aprender que eu tenho que me colocar realmente de uma tal forma que quando eu vá fazer aquela prova, o Senhor só me faça lembrar aquilo que eu esqueci. Eu tive uma neta que no outro dia ligou para mim, ia fazer um teste, aí passou uma mensagem de manhã, vó, ora por mim. Eu estudei, mas eu tenho medo de esquecer. Falei, bem, se você estudou, então eu vou orar. Agora, se você não estudou, não ia orar coisa nenhuma. Porque eu não estou aqui para perder meu tempo, nem fazer Deus perder o tempo dele. Ela tirou a Bahia 2, tirou 1,75. Aí falou para mim, eu falei, tá ótimo, tá bom. 2, você ia se achar uma van, já não ia estudar para o próximo teste. Então tá ótimo essa nota. Agora você estuda mais no próximo teste, o Senhor vai fazer você lembrar tudo. Amém? Amém. Então, é dessa forma, né, que a gente fala. A vontade do Pai sempre vai prevalecer no reino. Porque o reino é como um monarca, né, que tem uma extensão de terra onde os seus súditos ali trabalham. E é ele que comanda. Aquele súdito que trabalha bem, naturalmente, ele depois vai dar até um pedacinho de terra para que ele possa fazer a sua casinha lá dentro e possa ter a sua própria plantação dentro daquele território. Aquele servo que trabalha mal, certamente não vai merecer essas coisas assim, porque o Senhor vai falar para ele, que esse monarca vai falar para ele, dizer, na próxima vez, tenta trabalhar melhor, né? Tenta dar o seu melhor. Então, é dessa forma também que a gente pode olhar o reino dos céus. A questão do religioso, a gente não pode estar entrando e saindo da mesma forma que entrou, apenas como um ouvinte, sem colocar aquela palavra em prática na nossa vida. Por isso foi muito bom, antes da palavra, ter até aquele momento de oração, porque já é um momento de reflexão, creio eu, para que possa, né, tá ouvindo a palavra e tá pensando em si mesmo, como súdito desse rei, desse colonizador que é o Senhor Jesus. Em Mateus 23, no verso 13 e 25b fala: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais, eu até falei um pouco sobre isso, aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Limpas o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de aves de rapina. Então, o interior nosso é muito mais importante do que o exterior. Devemos cuidar do nosso corpo? Sim, não estou dizendo que não, mas muito mais do interior do que do exterior. Amém? Amém. Quinto, a chave mestre para o reino
é a dependência do Senhor. E está lá em Mateus 11, 12. E desde os dias de João até agora se faz violência ao reino dos céus. Na verdade, o Senhor Jesus, quando foi procurado pelos discípulos de João, porque João estava preso, porque tinha falado sobre o pecado do rei, que pegou como esposa a mulher do irmão dele, o Senhor fala sobre essa violência pelo que tinha acontecido com João. Porque quando João fala sobre aquilo que estava errado, o rei imediatamente manda prender o João. Então, o reino dos céus, ele também tem que se buscar de uma maneira também em que você seja sincero com o outro. Se está errado, está errado. Se está errado aquilo no reino dos céus, você tem que dizer, está errado. Porque senão você vai ser um hipócrita. Você está passando a mão por cima, quando na verdade, mais tarde você vai ser cobrado por aquilo. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu creio, assim eu penso, eu sonho. Então é um sonho meu. Eu acho que quando nós estivermos diante do juiz, diante do Senhor, vai passar um filme da nossa vida. E tudo que nós fizemos de bom vai estar ali, mas o que nós fizemos de errado também vai estar passando. Imagina, se alguém fez alguma coisa de errado, você passou a mão na cabeça e aquela pessoa perdeu aquele momento de estar usufruindo do reino de Deus. Vai estar passando. Você já pensou o que você vai sentir? Então, a sinceridade, a verdade da palavra, ela tem que ser dita. Amém? Amém. No sétimo, tem que haver, no reino de Deus, uma conversão genuína. Por isso, a importância do reino. Quando verdadeiramente nos convertemos, quando essa conversão é genuína mesmo, valorizamos esse reino. E aí a palavra de Deus em Mateus 11, 12, fala assim: e disse Jesus, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Temos que ser como meninos, sempre aprendendo e nunca acharmos que estamos prontos. Temos que estar aprendendo sempre sim com o Senhor Jesus. E nas nossas dúvidas, que venhamos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso nascer de novo. Eu tenho necessidade de nascer de novo. O Senhor Jesus, com Nicodemos, falou: Nicodemos, para você entrar no reino, você precisa nascer de novo. Zaqueu, ele entendeu isso, porque ele nasceu de novo. Quando o Senhor Jesus entrou na casa dele, desce daí, Zaqueu, hoje eu vou ceiar com você na sua casa. E entrou, ele na mesma hora se arrependeu dos pecados dele e disse que devolveria, tanto quanto tivesse roubado de alguém, ele devolveria. Houve que ali um arrependimento imediato. Então houve uma conversão, houve um novo nascimento de Zaqueu. Amém? Amém. A palavra de Deus também fala em Mateus 10, 6, a importância de nós irmos e falarmos da palavra de Deus. E fala assim, Mateus 10, 1 Mateus 10, de 7 a 8. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Quando você tem certeza que esse reino nasceu dentro de você, quando você já não paga mal por mal, quando você tem misericórdia do outro, quando você é um pacificador, quando você perdoa tantas quantas vezes o seu irmão merece perdão, independente se ele vai te pedir perdão ou não.
você começa a mudar. Curai enfermos, ressuscitai mortos. Esses mortos aqui pode ser literalmente mortos, se você tiver a fé de um grão de mostarda, porque o Senhor Jesus disse que coisas maiores ainda poderíamos fazer, como mortos também espirituais. Purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste e de graça dai, sem cobrar absolutamente nada. Mas, porém, fala lá em Mateus 10, 6, ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantos já tiveram na casa do Senhor e abandonaram e hoje estão lá na rua vivendo a sua vida? Eu conheci um homem, me esqueci, já até faleceu, que ele começou a frequentar a igreja. Ele era um homem que vivia nos bares, lá perto de casa, e de repente ele foi para a igreja e estava na igreja, arranjaram um emprego para ele, arranjaram uma namorada para ele, até porque ele quis uma namorada, não era da igreja, mas era ali das mediações. Incentivaram a pessoa para namorar ele, arranjou uma namorada, mas depois de algum tempo ele disse que estava com saudade da vida que tinha. E voltou. Qual era o nome dele, Denise? Fernando. Ele ia voltar, era Fernando, mas era o Fernando 1, não era o Fernando 2 não, tá? Fernando, porque foi o primeiro Fernando que nós conhecemos. Que ia voltar porque ele estava com saudade daquela vida, e ele voltou mesmo. E ele morreu assim, sozinho no quarto dele, descobriu 2, 3 dias depois, sei lá, que ele estava morto dentro do quarto, que ele bebia muito. Enfim, eu me lembro que eu fiquei até muito chateada com isso, e ele tinha mania de brincar quando vivia na rua, principalmente quando estava bêbado. E aí um dia subindo no ônibus, ele veio brincando e eu olhei para ele e não dei nem muita confiança, porque ele estava bebão, eu fiquei um pouco de vergonha também com as pessoas que estavam dentro do ônibus, mas eu não conhecia essa palavra aqui, naquela época. Ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque o certo seria eu descer do ônibus, não pegar aquele ônibus, descer, pegar ele, levar para um canto e conversar com ele. Vamos falar sério, chega de brincadeira. Mas eu não fiz isso. Eu fiquei muito chateada por ele ter largado a casa do Senhor e ter ido embora. Enfim, meus irmãos, a palavra do Senhor fala em Jó o seguinte: porque ele vê, quem? O Senhor, as extremidades da terra e vê tudo que há embaixo dos céus. Então não adianta fingir que é crente sem ser crente. Não adianta fingir uma conversão se você ainda não foi convertido. Não adianta, se você acha que falta alguma coisa em você, para que você realmente venha viver esse reino, venha deixar o seu eu para trás, venha renunciar à sua vida e venha priorizar o reino de Deus, você peça o Senhor, e o Senhor vai te ajudar com certeza. Está lá em Lucas 9, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração. Enfim, para viver um reino, é necessário negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. Mas é o que eu já disse. É cada dia, é devagar, é paulatinamente. E ainda assim, é capaz de chegarmos ao fim da estrada e não aprendermos tudo, mas o Senhor vai ver o nosso esforço, o Senhor vai ver a nossa dependência dEle, o Senhor vai ver que só Ele é o nosso baluarte, porque Ele conhece o nosso coração. Jacó precisou reverter seus valores de usurpador, tornar-se Israel, permitir que Deus prevalecesse no seu interior. Deus conhecia o interior de Jacó, assim como o meu e o seu também. E vocês lembram, Jacó lutou com um anjo até conseguir aquilo que ele queria,
que era mudança. Mas o que foi aquilo ali? Foi uma luta com o próprio Deus. Por quê? Porque Deus conhecia o interior de Jacó e sabia que até ali Jacó tinha feito tudo errado. E de usurpador, o nome dele passou a ser Israel, porque permitiu que Deus prevalecesse em seu interior. Que nós venhamos permitir que o Senhor prevaleça no nosso interior. Que nós venhamos estar sempre na presença de Deus. Que nós venhamos, acima de tudo, saber que é Ele que nos transforma, que não somos nós. Irmãos, não se esqueçam, aqueles que estão lá fora, aqueles que muitas vezes até estão no nosso meio, não conhecem o Senhor Jesus, como muitos aqui conhecem, mas que tenhamos paciência, que venhamos mostrar, e que venhamos, acima de tudo, viver esse reino de amor, esse reino de paz, esse reino onde tudo podemos, porque podemos tudo naquele que nos fortalece. E que venhamos guardar como o melhor tesouro, o bem mais precioso da nossa vida, que é esse reino, e que está lá no nosso interior. E possamos vivê-lo aqui e agora, ainda. Não na intensidade, como virá no futuro, porque aí lá nós viveremos de fato o reino. Mas que venhamos viver a cada dia, em nome de Jesus. Mas como? Olhando e pesquisando e vendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina a cada dia, a cada instante. Um texto ótimo da gente meditar, para nós aprendermos isso, a viver o reino, é Mateus 5, as bem-aventuranças. Nunca foi tão necessário ler as bem-aventuranças, até porque o texto fala de alguma coisa que eu já até falei. Mas no 6 fala até assim: guardai-vos de fazer as suas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está no céu. Tem gente que faz questão de dar um auxílio, de dar uma esmola na frente do outro. A palavra de Deus fala que nós não devemos fazer isso para aparecer no meio do outro, mas devemos fazer isso porque somos misericordiosos e porque achamos que o outro precisa. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Amém? Quantos gostam de mostrar que são bonzinhos? E crentes no nosso meio, cristãos, amam mostrar: eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado, quando o Senhor fala que devemos fazer, se possível, esconder até de nós mesmos. Irmãos, a palavra de Deus, no capítulo 6, vai falando também sobre esse reino. Aqui até no verso 20 fala: junteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. Que tesouro é esse? O reino de Deus. Que venhamos ser verdadeiros cristãos. Que essa noite venhamos aprendermos mais de Deus. Que venhamos ler e meditar na palavra dele, de dia e de noite. Porque assim é que o Senhor quer que cada um de nós sejamos. Além disso, fala no 23: se porém os teus olhos forem maus, e o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, ou seja, ao dinheiro e a Deus. Isso eu não estou dizendo que não se deve trabalhar. Quando eu falei aqui da história de uma irmã, ela trabalhava, ela tinha o salário dela,
ela era dona de casa, mas ela servia o Senhor, ela priorizava o reino. Ela fazia todas essas coisas, mas priorizava o reino. O reino de Deus era o que ela, era o trabalho que ela sentia prazer. E que eu conheço ainda essa mulher, e até hoje ela sente prazer quando ela bota a mão no arado, quando ela fala do Senhor, é ali que ela sente prazer. Quando ela vê alguém vindo para o Senhor, quando ela vê alguém de coração aberto, recebendo a palavra do Senhor, é ali que ela se sente agraciada. É ali o maior tesouro que ela recebe. Talvez o maior salário não seja o salário do trabalho dela, mas seja esse salário, porque é gratificante. E por que é gratificante? E por que se faz isso? Por que se quer viver o reino? Por gratidão. Amém. Temos que ter um coração grato diante do Senhor. Quando eu penso que eu procurava tanto o Senhor, porque eu era católica, mas não era só de falar, como muitos. Eu ia à missa. Mas eu, lá na igreja católica, eu já estava sendo um pouco, eu não tinha muita amizade, eu só ia à missa e saía. Mas às vezes falava para um e para outro, não precisa pedir a santo não. Pede logo a Deus, porque assim não tem cartela no meio do caminho, aí a benção vem rápido. Isso é verdade. Eu cheguei a falar isso uma vez na igreja de Conceição, quando estavam botando lá a vela, porque estava pagando promessa, é verdade. Mas o Senhor, como o Senhor me tirar antes que eu fosse expulsa, porque também eu não tinha lido a Bíblia toda, e eu não saí de Gênesis, hoje eu falei até isso no início, né? Porque até tinha uma Bíblia como livro histórico, mas eu dava Bíblia de presente às pessoas que às vezes faziam alguma coisa para mim, eu era grata, eu dava a Bíblia. E era já o Senhor naturalmente me usando. E para a honra e glória do Senhor, quando eu realmente conheci o Senhor, que foi quando eu vim para a presença do Senhor, irmãos, realmente foi o maior tesouro que eu pude receber na minha vida. Foi a maior graça, e eu não me esqueço disso. E eu não lembro assim tantos anos que eu estou na presença do Senhor. Parece que realmente eu vivo cada dia na presença do Senhor. Cada dia faz uma diferença na minha vida, na presença do Senhor. Amém? Amém. Hoje foi aqui nas orações, foi aqui depois quando saiu cada um aí orando, foi nos louvores. A bondade do Senhor, aquele louvor me tocou demais. Eu já conheço o louvor. Você já até cantou aqui, não foi, Miriam, esse louvor? Mas ainda assim, como esse louvor toca, porque como Deus é bom. Aleluia. Como Ele é bom, como Ele nos ouve, como Ele tem paciência conosco. Não teve pessoa mais difícil para entender o que era dízimo do que eu. Não teve. Não era porque eu era pão dura, era porque eu não entendia mesmo. Eu chegava a dizimar, mas eu não dava do bruto, eu dava do líquido. E o irmão falava para mim, eu dou bruto, Maria. Como? Eu não recebo bruto. Como é que eu posso dar um bruto? Até o irmão me convencer, e foi na estação das barcas, que ele me pegou e conseguiu me convencer, que aí ele me mostrou que tudo que era descontado do meu salário era do bruto. Então, dízimo também tinha que ser tirado do bruto. Foi aí que eu consegui entender. Eu fui difícil, sim, de entender as coisas de Deus. E até hoje, quando eu não entendo, eu fico nos pés do Senhor. Me ensina. Tanto que esse versículo, o reino é conquistado à força. Como assim? Como assim a força? É porque eu tenho que renunciar a mim mesmo? É isso, Senhor? Me explica isso, não estou entendendo. E aí o Senhor me mostra essa passagem em que
de João Batista, que João Batista estava preso e os discípulos foram ver o que Jesus estava fazendo para ver se era Messias mesmo e voltar lá e falar para João, e o Senhor aí explica, dá essas explicações para os discípulos de João. Amém? Então, é difícil às vezes entender, mas temos que insistir. E quando insistimos, que não entendemos, vamos pedir ajuda do pastor, não é, Guilherme? Não é assim que funciona? É difícil, mas a gente vai pedir explicação ao pastor daquilo que está disposto a discipular. E glória a Deus por Amanda, que ainda incentiva para que você possa aprender Apocalipse. Glória a Deus. Agora eu vou perguntar a ela se ela entende tudo de Apocalipse. Amém? Irmãos, é essa a palavra de Deus, que venhamos viver o reino na intensidade, que possamos procurar primeiro o reino dos céus e sua justiça, com a certeza de que tudo nos será acrescentado. Essa justiça aqui passa muito além da nossa justiça. Às vezes não queremos perdoar o outro, queremos que o outro nos peça perdão, quando nós devemos perdoar sim o outro por aquele mal que às vezes nos fez, e porque a justiça de Deus vai muito além do que pensamos e do que imaginamos. Que nessa noite venhamos renunciar ao nosso próprio eu, para podermos viver esse reino que está dentro de nós mesmos. Basta deixarmos que o Senhor Jesus nos modifique e nos ensine a cada dia a viver no reino. Basta sermos verdadeiros discípulos, alunos, e saber que Ele é o mestre dos mestres. É Ele o colonizador dessa terra, que é o nosso coração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos estar orando agora, nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos a Tua palavra, Senhor, porque não há Deus tão cuidadoso como Tu, que vieste aqui nos ensinar, Senhor, como deveríamos viver o Teu reino, ainda nesse tempo que se chama hoje, Senhor. Como somos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que em meio às aflições da vida, ainda podemos viver esse reino, porque o Teu reino é um reino de paz, o Teu reino é um reino de amor incondicional pelo próximo, Senhor, e assim que Tu amas a nós mesmos, Senhor. Por isso somos gratos a Ti, porque quando nós olhamos para nós, Senhor, não vemos nada, Senhor, nada de tão importante que possa Te agradar, Senhor, mas Tu olhas com olhos de amor, Senhor, olhos amorosos, Senhor, Tu olhas aquilo que nós temos de melhor. Por isso Te agradecemos, Senhor, Te agradecemos das profundezas do nosso coração. A Tua palavra, Senhor, que é vida e vida em abundância, Senhor, para cada um de nós que aqui está, Senhor. Aquilo que não foi dito, aquilo que ficou às vezes difícil para compreender com o Espírito Santo, que Tu estejas ajudando os meus irmãos a entender, Senhor. Faça de cada um aqui discípulos verdadeiros Teus, Senhor, em nome de Jesus, e que eles possam viver o melhor dessa terra, Senhor, que é o Teu reino, o reino dos reinos, o reino de luz, que é aonde tiver trevas, Senhor, aonde cada um de nós chegarmos, Senhor, possamos iluminar, Senhor, essas trevas, que possamos ser verdadeira luz, Senhor, nesse mundo, que possamos ser o sal da terra, Senhor, porque quando compreendemos o Teu reino, assim seremos, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos e desde já, Senhor, sabemos que Tu ouves a nossa oração, porque Tu és um Pai zeloso, Tu és um Pai amoroso, em nome de Jesus. Amém e amém.